Muito bem-vindo à nossa live e que o Senhor possa falar tremendamente ao seu coração. Neste momento, vamos estar fazendo um clamor para que o Espírito Santo possa falar fortemente em nossos corações, porque a palavra não é minha, a palavra é dele. Senhor, meu Deus, Pai, alcança, Senhor, essas vidas, Senhor, que aqui passar, Pai, por esta live. Alcança, porque o Senhor é o Deus que sabe para o que elas precisam e o que elas necessitam receber da sua parte. Espírito Santo de Deus, nós somos simplesmente o barro e tu és o oleiro. Pai, simplesmente faça a nossa vida aquilo que nós precisamos da sua parte. Entregue a nós aquilo que merecemos. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Amém. Neste momento, abre a sua Bíblia em Jeremias 18, que diz assim: Palavra do Senhor que veio a Jeremias, dizendo: Dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu bem. Então veio a mim a palavra do Senhor: Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. No momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino para o arrancar, derribar e destruir, se a tal nação se converter da maldade contra a qual eu falei, também eu me responderei do mal que me pensava fazer. No momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino para o edificar, para plantar, se ele fizer o que é mal perante a mim e não der ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que ouvi dito lhe faria. Ora, pois, fala agora aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, dizendo: Assim diz o Senhor: Eis que estou forjando o mal e formo um plano contra vós outros. Convertei-vos, pois, agora, cada um do seu mal proceder, e amendai os vossos caminhos e as vossas ações. Jeremias, ele nasceu em Israel, filho de Uquias. Ele veio de uma linhagem sacerdotal. Ninguém da casa de Jeremias era profeta. E ele morava em Anadote, no interior de Israel. O interessante é que ele passou a sua vida sendo ensinado a ser sacerdote. Mas um dia veio a palavra do Senhor a Jeremias para que Deus chamando ele como um profeta. E ele estremeceu, ele temeu, ele teve insegurança, por conta que ele morava num lugar totalmente pequeno. E Deus o chamou ele para profetizar a uma nação. E olha só que interessante o trabalhar de Deus. E ele vai falar para Deus que ele não sabia falar. E Deus fala para ele: abre a sua boca que eu te encherei. O interessante, abriu a boca, te encherei, é que de fato Jeremias era um homem que estava sempre ali alicerçado na palavra de Deus. Então ele era um homem cheio de Deus. Mas ao ser chamado como profeta, ele logo pensou: como que eu poderei me apresentar aos reinos? Quem sou eu para ir ao reino, a ir a Jerusalém e proclamar para aquele povo de Judá voltar ao Senhor? Quem sou eu? Muitas das vezes nós pensamos também: quem somos nós como recebemos um chamado? Mas Jeremias, ele logo obedeceu e foi a Jerusalém e foi ali proclamar para trazer aquele povo de volta para Deus. O interessante agora que ele se encontra ali de frente aos reinos, aquelas pessoas,
E ele proclama para que aquelas pessoas venham voltar. Porque o que estava acontecendo ali naquela época? As pessoas haviam se distanciado de Deus, haviam se esquecido de Deus e estava cometendo adultério espiritual contra Deus. Essas pessoas uma hora estavam adorando ídolos e adorando a Deus. Uma hora estava no caminho. Eles estavam com os seus ídolos, com as suas idolatrias e adorando a Deus. Porque eles não queriam abandonar o pecado. Eles não queriam se submeter simplesmente à ordem, à liderança de Deus. Para eles, tanto fez, tanto fazia da forma que estava, porque estava tudo indo muito bem. Podemos também aqui abrir um parênteses sobre a nossa própria vida. Muitas das vezes achamos, tá tudo dando certo, tá tudo bem. Por mais que eu estou cometendo uns pecados aqui, estou cometendo erros, mas tá tudo dando certo, tá tudo bem. Só que nem tudo que está dando certo significa que Deus está no negócio. Nem tudo que está andando, nem tudo que está caminhando significa que Deus está de fato ali juntamente conosco. Por quê? Porque o pecado nos distancia de Deus. E aquelas pessoas ali em Israel estavam longe de Deus, tinham distanciado. O seu coração estava nos ídolos, o seu coração estava na idolatria, o seu coração estava em adoração a si mesmo. Eles estavam em corrupção, eles estavam destruídos, com as suas mentes corrompidas pelo pecado, corrompidas pela idolatria, corrompidas com o seu eu, corrompidos com o seu orgulho, com a sua arrogância, com a sua prepotência. E Deus então levanta um homem, um profeta, para ir a Jerusalém, proclamar para trazer aquela nação de volta. Detalhe, uma nação de volta. Olha a responsabilidade desse profeta. Aleluia. E Deus o chama. E Jeremias, a paz, irmã Gelândia. E Jeremias, então, ele se prontifica. Ele, por mais que ele sofre as afrontas, porque ele estava chamando uma nação para se arrepender dos seus pecados e voltar-se a Deus. Mas o povo havia se corrompido pelo lamaçal do pecado. O povo havia simplesmente se esquecido e abandonado. O Deus que outrora tirou Israel do Egito, fez eles passar, abriu o mar vermelho para eles passar em terra seca. Um Deus que deu vitória a eles mesmo dentro do deserto, sofrendo por não conseguir o avançar. E eles não avançavam justamente por causa dos seus medos, por causa da segurança, mas eles experimentaram as maiores maravilhas, os maiores milagres dentro do deserto, porque a água que brotava da rocha era Deus, a coluna de fogo durante a madrugada, quando o frio estava extremamente que corrompia suas almas, era Deus. A nuvem que caminhava com eles no meio do deserto para que eles não viessem se perder do caminho, era Deus. A água que todas as vezes quando ele saía de um lugar e faltava água e vinha de novo na rocha, era Deus. Deus falando, sou eu contigo, sou eu que não te deixo, sou eu que te sustento, sou eu que tenho total controle sobre a sua vida, sou eu. Nós não temos controle sobre as nossas vidas. Quem tem o controle, o domínio sobre nós é Deus. É Deus quem faz o milagre, é Deus quem exalta, é Deus quem humilha. Tudo é Deus. Então aquele povo havia experimentado os maiores milagres e visto que Deus sempre foi com eles, mas eles decidiram se afastar do caminho de Deus. E detalhe, eles haviam se afastado, o seu coração se afastaram de Deus. A sua mente se corrompeu às idolatrias, mas eles continuavam servindo no templo, como nos dias de hoje. Há muitas pessoas que estão adorando a si mesma e levantando a mão e adorando a Deus. Estão com seus corações corrompidos pelo pecado, pela ingratidão, pela indiferença, porque qual é um dos
o que é o pecado da indiferença? Muitas das vezes é nós olhar para nosso semelhante, ver que ele está sofrendo, ver que nós poderíamos estender a mão para o próximo e nós não estendemos. Por quê? Porque nós não queremos simplesmente compactuar, ou melhor dizendo, é como se nós não viéssemos dar a mínima. O outro está sofrendo, mas o que eu tenho a ver com isso? O outro está destruído, mas o que eu tenho a ver com isso? Não é comigo, não está dentro da minha casa, não é nada meu, nem é meu amigo, nem é meu parente. Esse era o coração corrompido do povo de Israel. Eram pessoas que só olhavam para si, egoísta. Quer dizer que hoje não tem pessoas no nosso meio com essas características? Tem, e muitos. Não quer dizer que... E todos nós temos tendência, vamos ser sinceros, todos nós temos tendência de ser como esse povo de Israel, se Deus não for na nossa vida. Porque o pecado nos cega. O pecado, além de nos cegar, ele destrói o nosso coração e danifica a nossa mente. Ele corrompe a nossa mente. Vamos olhar sempre para o outro com um olhar, nossa, eu quero o que o ímpio tem. Eu quero as mesmas coisas que o outro tem. Ou seja, vamos olhar para o outro com um olhar de cobiça, com um olhar de inveja. Vamos desejar aquilo que o outro tem e querer fazer de tudo para alcançar os objetivos. E isso vai o que nos trazer? Insatisfação pela nossa própria vida. Então o povo de Israel estava vivendo a pior calamidade interior da sua mente. E Jeremias então falava para aquele povo: volte-se para Deus, antes que ele venha trazer juízo sobre eles. Porque os nossos pecados, chega uma hora que vamos sofrer as piores calamidades, as piores consequências. E vamos culpar sempre o outro, mas menos nós mesmos. Vamos culpar a Deus, mas menos nós mesmos. Aquele povo estava falando para Jeremias que ele que estava errado. Por quê? Diante da nação toda poderosa, Jerusalém, uma nação conquistada pelo rei Davi, eles olhavam para toda aquela majestade, para toda aquela glória e falavam: como que alguém vai invadir o nosso território? Como que alguém vai ser capaz de vir aqui, destruir esse muro e nos arrancar daqui de dentro da nossa nação? Nós somos todos poderosos, nós temos os melhores exércitos, nós possuímos o melhor armamento, nós temos as melhores regalias. Quem são nós? Quem é outra nação diante de nós? O povo estava cego, corrompidos diante da sua prepotência, arrogância e soberba. Quem é o outro? Quem é esse? Quem é aquela ali? Nós muitas das vezes somos assim. Mas Jeremias, ele não desistiu de proclamar, para trazer aquele povo para Cristo. E ele falava: se arrependam dos seus pecados. Porque nós estamos vivendo hoje uma era que é o momento de nós se arrepender dos nossos pecados também. Esse texto de Jeremias nos traz uma grande reflexão sobre o que nós estamos vivenciando sobre a nossa vida. Como que está o nosso coração? Como que está a nossa mente? Como que está o nosso ser interior? Será que está de acordo com a palavra de Deus? Ao analisarmos este contexto, quando Jeremias fala que Deus é oleiro e nós somos barros e que ele molda do jeito que ele quer. O interessante é quando nós olhamos para toda essa dimensão dessa palavra, é que nós não temos capacidade nenhuma diante de nós mesmos. Nós não somos nada diante de nós mesmos. Nós não podemos respirar por nós mesmos. Tudo isso que fazemos é porque tem um ser no controle de tudo e é Cristo. Aleluia. O pecado veio para nos destruir. Quantos pecados bastou para que Adão e Eva fossem expulsos do paraíso? Um único pecado, desobediência. Mas se Deus tivesse testado todo ser humano, ia dar no mesmo patamar, desobediência.
Porque Deus, quando criou o homem, ele já sabia do que iria acontecer. Ele já sabia que iria se corromper. Ele já sabia de todas as coisas. Ele sabia. E o interessante agora é que aquele povo, além de distanciar de Deus, o chefe da sinagoga, o sacerdote, Fassur, se levanta contra o profeta Jeremias. Quando Jeremias, ele viu que Jeremias não se calava, o que fez com Jeremias? Jogou Jeremias dentro de um calabouço, deixou ele passar frio, deixou ele passar fome, cuspir em sua face. Simplesmente porque as palavras dele ninguém queria mais ouvir, mas só que também penetrava no coração como espada, e ele já não aguentava mais ser atormentado com a verdade, mas também não queria submeter a verdade. Um sacerdote corrompido pelo pecado. Um sacerdote. Ou tentou o calar o profeta Jeremias. O profeta Jeremias chora, clama a Deus naquele estado de miséria deplorável da sua vida. Ele se volta a Deus com tanto temor e tremor, e ele também se sente esquecido por Deus. Ele também se sente que Deus havia lhe abandonado. Só que no mesmo momento ele se volta a Deus, e Deus traz o consolo sobre a sua palavra, o levando Jeremias a uma visão sobre aquela nação, o que eles iriam passar. E mesmo diante dessa visão, o Jeremias tem, que vem a palavra do Senhor, dizendo: expõe-te e desce à casa do oleiro. E ele vê o oleiro trabalhando no vaso. E que barro era esse que Deus iria trabalhar? Judá, aquele povo. Deus fala para Jeremias colocar sobre os seus ombros o jugo. Jeremias, a vida dele foi uma vida representada sobre um sofrimento. Jeremias sofreu e sofreu muito. Para muitos daquela nação, olhava para Jeremias e via ele como miserável, inútil, infrutífero, um homem totalmente feio, totalmente destruído. Mas Jeremias foi um testemunho vivo sobre o que aquele povo iria passar. O que o Jeremias sofreu no seu estado físico era que aquele povo iria passar se desobedecesse a Deus, e aquele povo não voltou. Um dia, o exército da Síria, rei Nabucodonosor, invade Jerusalém, destrói o muro de Jerusalém, destrói todas as fortalezas de Jerusalém, destrói os exércitos de Jerusalém, destrói o templo de Jerusalém, destrói, queima os portões, destrói tudo, devasta a família. E aí eles vê que o quanto eles estavam errados sobre si mesmos, mas aí já era tarde demais. Já era tarde demais, não poderia fazer mais nada. E o rei Nabucodonosor então leva aquelas pessoas, boa parte delas, povo de Judá, para serem os seus escravos dentro da Babilônia. Imagina deixar suas famílias. Boa parte de muitas pessoas morreram naquele desastre. Muitas pessoas morreram. Grande foi o choro. Grande foi o lamentar, mas já era tarde demais, porque assim é o pecado. O pecado, quando vamos abrir os olhos, já é tarde demais, a consequência já chegou. Tem o que fazer. Aquele povo agora está dentro de uma outra nação tomada, e eles vão ficar agora naquele cativeiro, passar as suas vidas 70 anos dentro daquele cativeiro. Eles vão viver dentro do cativeiro da Babilônia. E detalhe, um dos escravos, uma dessas pessoas que foi também para a Babilônia, uma delas tá dentro deste contexto, é Sadraque, Mesaque, Abednego, Daniel, Ezequiel. Esse também foi levado. Permissão de Deus. E agora, Deus vai dizer para Jeremias, descendo à casa do oleiro,
E que ele, opa, e Judá ia ser amassado. Para o quê? Para se voltar a Deus. Deus iria agora amassar o povo de Israel. E assim é o pecado. O pecado traz consequência. E trouxe as consequências sérias e drásticas para a vida daquelas pessoas. Assim como traz também para a nossa vida. Estima-se que existe mais de 209 tipos de barro. Mas o oleiro sabe para qual serventia tem cada barro. Deus escolheu Judá para ser amassado, para se voltar a Deus. E Deus agora iria fazer o quê? Iria moldar aquele barro, que é o moldar da nossa vida. Deus agora ele pega aquele barro, escolhe. E antes de ir para a roda, primeiro ele tem toda uma preparação. Ao pegar aquele barro, ele tem que fazer primeiro a extração, tirar os pedregulhos, tirar todas as pedras que tiver ali misturado ali naquele barro, os arames, tirar os matos, carrapicho. Assim somos nós quando estávamos outrora no mundo. E Deus vai lá e nos resgata. E o que Deus faz? Tira nós de ambiente. Tira de nós amigos que não vão acrescentar. Tira de nós de certos meios, influências. Tira os abraços. É o tempo de ser moldado por Deus. Agora ele vai começar a fazer a extração daquele barro. Depois de ter extraído, tirado os pedregulhos, tirado todas as pedras, tirado todos os capins, tirado tudo que está grudado, os carrapichos colados naquele barro. Agora ele vai amassar o barro. Ele vai amassar. Assim também somos nós. Amassar o que? O nosso coração. O nosso ser interior. Para que nós venhamos ter o quê? Um novo coração diante de Deus. Para que nós venhamos o quê? Nos arrepender dos nossos pecados, das nossas limitações, nos arrepender de quem somos, do que habita dentro do nosso coração. Então Deus começa a amassar aquele barro, amassar, tirar o quê? Todo o orgulho, a prepotência. Se é necessário, Deus tira tudo. Deus tirou aquele povo lá de Jerusalém. E assim é da nossa vida. Quando achamos que diante do que nós temos somos todo poderosos, por causa do carro, da casa, dinheiro, bens. E Deus vai nos mostrar que nós não somos nada sem Ele. Ele vem tirar tudo se for necessário. Ele tira. Deve ser rico é pecado? Não. Pecado é pôr o nosso coração na riqueza, o nosso coração nos bens materiais, o nosso coração no dinheiro. Não é pecado ser rico. O pecado está se isso toma conta do nosso coração e viemos fazer disso o nosso Deus, como estava aquele povo de Israel. Então Deus tirou tudo deles. Tirou tudo. E agora Judá ia ser amassado. Ia ser amassado para que eles tivessem um novo coração, uma nova mente. Ou seja, mudar o nosso conceito em relação ao mundo, mudar o nosso coração em relação a Deus, mudar as nossas vontades para que venha prevalecer a dele, não a nós, mudar o nosso gosto, porque não é só abandonar o pecado, é deixar de gostar do pecado, é deixar de amar o pecado, não é só o abandonar, mas é deixar de gostar. Então Deus vem e vai no que? Nos amassar. Nos amassa, para que nós venhamos deixar de gostar, de amar tudo aquilo que Deus odeia e fazer nós amar tudo aquilo que Ele o ama. Oh, glória a Deus, aleluia. Depois disso, Ele vem, pega aquele barro que foi amassado, agora vai pôr na roda.
Ele vai pôr sobre aquela roda e vai começar a nos moldar nossa vida, para que nós venhamos o que agora? Nos adequar à palavra, buscar a Cristo. E quando Ele vai nos moldando, Ele está nos direcionando para o teu propósito, aleluia. E Ele vai nos moldando, vai fazendo. E quando parece que o vaso está lindamente perfeito, Ele olha. Mas o oleiro sabe aonde estão os defeitos, os quais nós não sabemos. Nós estamos vendo. Assim somos nós quando achamos que estamos prontos para ser usado por Deus, para ser frutificado por Deus. E aí, não estamos prontos. Mas nós achamos que diante da nossa capacidade, do nosso conhecimento, nós estamos prontos para ser levantado por Deus. E aí vai diante do nosso eu. Eu posso, eu consigo, sou eu quem mudo, sou eu quem faço. E de repente, Deus vem e quebra aquele vaso. E começa a fazer tudo de novo. Por quê? Deus quer colocar em nós o que é humildade. Deus quer tirar o que é toda arrogância, soberba, prepotência. Deus quer que nós voltamos a Ele e para nós dizer que nós dependemos dEle, que sem Ele nós não somos nada. Então Ele começa de novo a moldar aquele vaso. Moldar, fazer novamente. Quando o vaso está pronto, agora aquele vaso vai para a prateleira. Fica lá na prateleira. Ele vai lá para a prateleira e vai ficar um tempo de descanso. O oleiro passa todo dia naquele lugar e ele vê aquele vaso. Esse tempo se chama o que? O deserto. O povo de Israel estava na onde? Agora? Lá na Babilônia, o cativeiro, o deserto. Vivendo o seu pior deserto. E assim somos nós. Quando estamos no deserto, a primeira coisa que vem à nossa cabeça é: Deus esqueceu de mim. Deus me abandonou. Deus não me vê. Deus, cadê as suas promessas? Deus, olha eu aqui. Deus, o Senhor não está me vendo? Todo dia Ele passa, está olhando aquele vaso. Mas por que Ele está num tempo de descanso ali naquela prateleira? Porque o barro tem que aderir. Para quando a água for para dentro dele, não sair com gosto de barro. Então ele tem que ficar um tempo de descanso. O barro tem que descansar depois de pronto. Ele tem que ter ficar um tempo de descanso para que venha o quê? Sair todo, aderir todo aquele barro agora para ficar sequíssimo, mas não é só seco. É para tirar tudo o que poderia trazer o gosto para aquilo que vai ser despejado dentro dele. Se for a água, um vinho, não pode ter o gosto do barro naquilo que vai ser colocado dentro. Então ele fica ali um tempo de descanso. Diante disso, somos nós quando estamos nesse tempo de deserto. Deus, cadê o Senhor? O Senhor esqueceu de mim? Olha para mim. Onde está? Olha só, Deus, se passou tantos anos, tanto tempo, e eu estou no mesmo lugar, no mesmo patamar. Eu não saio. Parece que isso não tem um fim mais na minha vida. Parece que não tem mais serventia de nada. Deus, quanto tempo que eu estou aqui? O Senhor não me vê? Já não aguento mais. Quanto mais murmuramos, mais tempo ficamos nesse lugar chamado deserto. Esse tempo é o tempo de nós, o que Deus quer? Que nós venhamos buscar a palavra dEle, nos encher dEle. É o tempo de preparação do agir do Espírito Santo sobre a nossa vida. É o tempo que Deus quer que nós nos entreguemos a Ele, nos arrependemos e buscamos na palavra o que Ele quer para a nossa vida. É um tempo de preparação. Aquele povo que estava ali dentro agora da Babilônia, Deus ia usar aquele tempo para eles se prepararem
se prepararem, forjarem o seu caráter, ter Cristo em sua vida. E Deus usou aquele tempo para eles se arrependerem do seu pecado, saírem da sua calamidade, mudarem os seus dogmas religiosos, mudar sua mente sobre o sistema do mundo, sobre aquilo que outrora eles faziam. E assim é o Deus também na nossa vida. Então passa-se o tempo. Depois desse tempo de descanso, um dia Deus passa naquela prateleira e vê aquele vaso. E agora vai vir para o outro processo. Agora aquele vaso vai ser o quê? Testado. Vai ser testado e lançado ao fogo. Assim é na nossa vida. Deus nos testa. E também nos prova a prova de fogo. E agora ele coloca aquele vaso ao fogo. E quando pensa que o fogo tá por mais que o fogo tá quente, Deus aquece ele 7 vezes mais na fornalha. Eu jogo aquele vaso na fornalha. Por quê? Para queimar todas as escórias. Para queimar tudo aquilo que impede o brilhar do artista sobre a nossa vida. Para que tira todas as escórias do que impede dele ser refletido em nós. E assim é em nossa vida. As escórias. Os ruídos. E muitas das vezes o quê? Que escolhas são essas? E ser provado ao fogo. Muitas das vezes sofremos certas calúnias, difamações, circunstâncias inevitáveis. E nós muitas das vezes queremos o quê? Falar, nos justificar. Quem nos justifica é Deus. A palavra de Deus fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. E ser provado por Deus significa que nós vamos viver agora um tempo de nos calar e buscar simplesmente a orientação de Deus, porque quem nos justifica é Deus. Quem nos apresenta a nós é Deus. Nós não precisamos justificar sobre nada, porque é Ele quem justifica sobre a nossa vida. E quando aquele vaso agora ele vai ser aprovado sobre o fogo, para ver se a imagem do artista reflete sobre aquele vaso. E se ele tiver ainda embaçado. Por que embaçado? Porque o pecado nos ofusca. O pecado tira o nosso brilho. O pecado tira o nosso ânimo. O pecado tira de nós o vigor. O pecado tira a nossa força. Lembra de Sansão? Sansão, um homem forte, mas diante do pecado se tornou fraco. Ele perdeu totalmente a sua força. E assim e além de perder a sua força, ele ficou cego, porque o pecado nos cega. O pecado nos cega o entendimento sobre a nossa própria vida. E Deus quer que nós venhamos ter o alinhamento dele sobre a nossa vida. Deus não quer que outros percebam coisas em nós, aquilo que nós temos que perceber diante de Cristo, mas para isso precisamos estar o quê? Alinhados. Alinhado com Cristo. Alinhado. Porque vaso rachado, quebrado, Deus é aquele que ele quebra e faz de novo. Mas quando ele está pronto e já foi aprovado, passou pelo fogo, reflete a imagem do artista sobre nós, aí sim estamos prontos para ser usados por Deus. Só neste momento. Mas para isso, precisamos o quê? Embarcar na palavra, oração, pedir orientação de Deus, ajuda de Deus, para crescer nele. E como que crescemos com Cristo? Palavra, oração, arrependimento, buscar a Cristo, se arrepender dos nossos pecados. Muitas das vezes podemos falar, nossa Deus, mas eu cresci num lar cristão, eu estou dentro da igreja, eu sempre fui para a igreja. Deixa eu te falar uma coisa. Todos nós, o coração do homem, a mente humana, só Cristo pode julgar. E Jesus sabe tudo aquilo que se passa no meu e no seu coração. Só Ele sabe. E
diante disso, nós temos que se arrependermos, sim, de nós mesmos, para o agir e o trabalhar do Senhor operar sobre nossa vida. Porque ninguém é perfeito em sua própria. Ninguém é perfeito. E ninguém tem mérito em si diante da sua própria força de vontade, diante da sua própria artimanha de achar que pode, que é. Não. Nós não somos nada. Nós dependemos sempre de Cristo. Nós dependemos sempre do Senhor Jesus sobre a nossa vida constantemente. Se não for Ele sobre nós, nós já éramos consumidos há muito tempo. Cristo levou sobre Ele toda a nossa enfermidade. E pelas suas pisaduras nós fomos o quê? Curado. Jesus morreu naquela cruz por nós. E o que Deus quer de nós? Quer que nós nos arrependermos de coisas que muitas das vezes só Deus sabe que tem no nosso coração. De coisas que muitas das vezes só Deus sabe que se passa da nossa mente. E isso vai nos trazendo o quê? Destruição interna. E quanto mais o nosso ser interior tiver destruído, vamos o quê? Vamos aderir uma introdução na vida do outro, de querer a vida do outro destruída, porque a nossa está destruída. Isso é um pecado e nós temos que nos arrepender e buscar restauração sobre a nossa vida. Saiba do que a olaria vem para todo mundo. Todo mundo passa pelo processo da olaria. Todos nós. Não tem esse quem é o melhor, quem é o pior, não. Todos nós, porque Cristo é o oleiro e nós somos o barro. Nós somos. Isso veio para ilustrar aquilo que o povo de Israel ia se passar. Essa narrativa é muito baseada naquele contexto, mas é para trazer o contexto do que aconteceu com ele para a nossa vida, para a nossa história, para o nosso dia de hoje. Isso é uma reflexão, isso é o que? É um ensinamento para a nossa vida. Porque, como tem uma frase... Bem é aquele que olha para os erros dos outros e busca o quê? Não cometê-los, mas não só cometer, mas é aquele também que busca na palavra de Deus se adequar. A Bíblia está aqui mostrando todos os erros e falhas dessas pessoas, para que nós venhamos o quê? Para que nós venhamos tirar dessas lições, ensinamentos para a nossa vida. Para a nossa vida. Por isso que a palavra de Deus fala que Deus fala, o meu povo peca por falta de sabedoria, é verdade. Nós temos que buscar a fonte é Cristo, é a palavra de Deus. E nós temos que se arrepender de nós mesmos, nós temos que se arrepender dos nossos pecados, porque essa natureza humana é pecaminosa, vamos ser sinceros, a nossa carne é pecaminosa. A nossa carne, ela não quer orar, ela não quer buscar Deus, ela não quer buscar a palavra. Se nós não nos dispuser buscar a Deus, buscar a palavra, pedir a graça de Deus, a nossa carne por si só não vai sentir desejo, vontade nenhuma. Não vai. Nós temos que nos dispor diante de Deus e pedir a graça dele sobre a nossa vida, porque é tudo pela fé, é tudo pela graça, é tudo por Cristo. Só Cristo tem o poder de nos transformar. Só Cristo tem o poder de nos moldar. Só Cristo tem o poder de nos trazer a Ele e sermos salvos. Só Cristo tem o poder de convencer o pecador dos seus pecados. Só Cristo. Só Jesus Cristo tem o poder de fazer essa obra maravilhosa, grandiosa, que é nos salvar, que é abrir os nossos olhos sobre o pecado. O pecado do povo de Judá levou a eles o quê? A uma escravidão de 70 anos. E é isso que o pecado faz na minha, na sua vida, se nós submetermos a ele. Ele nos escraviza. Ele nos tortura. Mas quando começa, por quê? Porque no começo o pecado pode ser bom, o pecado é gostoso, o pecado é prazeroso. Mas saiba de uma coisa, uma hora a conta chega. A consequência vem, o cativeiro vem. E quando vamos dar por fé, estamos presos no pecado. Estamos intimamente presos sem conseguir sair dele. Porque o pecado, ele nos escraviza de uma tal forma que só Cristo para nos libertar das grades dessas prisões. Só Cristo tem o poder.
Só Cristo. Mas o tempo de permanecer no deserto, só Cristo também sabe o tempo. Porque tudo há um tempo. A palavra de Deus fala que tudo tem um tempo. A olaria de Cristo é um conserto para mim e para a sua vida. A olaria de Deus vem para nós nos consertarmos diante dele. Se arrependa dos seus... É tempo de nos arrepender dos nossos pecados. Nos arrepender de nós mesmos. Nos arrepender da natureza pecaminosa do nosso coração, da nossa mente. Porque nós não somos bons diante de nós mesmos. Bom é Cristo. Nós não somos bons em nós mesmos. Porque nós não temos nada a oferecer. E se nós temos coisas boas dentro de nós, é porque é Cristo que é bom em nós. Porque sem Cristo nós não somos nada. Não somos. Somos pecadores, somos falhos. Precisamos da graça de Deus constantemente, todos os dias. Porque sem ela nós perecemos. Sem ela nós caímos. Sem ela nós nos frustramos. Sem ela nós não conseguimos reerguer. Sem ela é impossível nós avançarmos para aquilo que Cristo tem para a nossa vida. Nós não somos bons em nada. Bom é Cristo. E se somos alguma coisa é por causa de Cristo. E se temos algo é por causa de Cristo. Se nós respiramos é por causa de Cristo. Se estamos vivos é por causa de Cristo. E se estamos aqui bem é por causa de Cristo. Aleluia. Não desista de Cristo por nada. Independente do que você está se passando, não desista de Deus. Deus é o oleiro e nós somos o barro. E Ele faz de nós como Ele quer. É como Ele quer. Não é da nossa forma, não é no nosso jeito. É como Ele quer. Saiba que tudo tem um tempo. E diante do nosso sofrimento, aquilo que nos angustia, aquilo que tortura o nosso coração, saiba que tudo há um tempo para chegar ao fim. Tudo há um tempo. Todas as coisas estão no controle de Deus. Nada foge do controle de Deus. Tudo Ele sabe que nós iremos passar nessa terra. Ele sabe o fim de cada uma delas. E o que Deus quer? Deus quer que nós venhamos nos arrepender. É tempo de buscarmos o arrependimento. Arrependimento de ser, por esses anos cristãos que fomos, nos arrependermos de toda a destruição que fomos dentro desse coração, dentro da nossa mente. É nos arrepender de todos os nossos pecados. Oh, aleluia. É tempo de arrependimento. É tempo da igreja voltar-se para Deus de corpo e alma e coração. É tempo da igreja se voltar, porque o reino dos céus está próximo. É tempo de nos arrependermos. É tempo de nos arrependermos dos nossos pecados. Por quê, diabo? Porque o diabo não brinca de ser diabo. Muitas das vezes nós podemos brincar de ser cristão, como aquele povo de Israel estava brincando de servir a Deus, mas um dia Deus trouxe o que é juízo sobre a vida deles. E assim é conosco. É tempo de nos adequar à palavra de Deus, assim como diz o Elias, quando ele faz aquele altar diante daquele povo e fala: se é Baal, sirva Baal, se é Deus, sirva Deus, porque não tem como adorar dois senhores, é Cristo ou o diabo. Não tem como ficar cochilando em dois pensamentos, é Cristo ou o reino do inferno. Não tem como. Temos que nos adequar à palavra. Se amamos a palavra, temos que buscar nela crescer. Temos que buscar nela aprender. Temos que buscar nela adequar nossa vida. É fácil não, mas temos que pedir a graça de Jesus Cristo constantemente sobre a nossa vida. Porque, como eu disse antes, a nossa carne, ela não tem vontade em si própria. A vontade da nossa carne é a corrupção do pecado. Porque nós estamos intimamente ligados ao pecado de Adão, à natureza corrupta de Adão. Mas Cristo, aquele que morreu na cruz, Ele derrotou o maior gigante que foi o pecado. Jesus é aquele que venceu o mundo. Jesus é aquele que venceu a morte. Jesus é aquele que venceu o inferno. Jesus é aquele que venceu o diabo. E por causa dele,
Nós podemos o quê? Vencer todas as coisas, porque Ele nos deu o mérito de vencermos também. Oh, aleluia, de entrar nesse céu. É por causa dele que nós estamos vivos, e é por causa dele que nós nos rendemos, e é por causa dele que nós nos prostramos em oração, e tudo é por ele, porque ele pagou um preço muito alto pela nossa vida. Os pecados que estavam sobre mim foi lançado sobre ele. Quando Deus viu Jesus naquela cruz, tudo que ele viu foi uma bola corrupta de pecado, que eram os nossos pecados, e ele o matou, o próprio filho, para o quê? Para que diante dele nós viemos ter uma vida eterna. O preço maior já foi pago, ele já pagou, e nós temos que nos apoderar disso. Tudo é pela graça, é nos apegar à palavra, é nos arrependermos, é nos voltar a Cristo enquanto há tempo. E porque quando nos arrependemos, antes do juízo chegar à nossa vida, ele vem e traz a graça dele. Se aquele povo tivesse se arrependido dos seus pecados, eles não iriam viver 70 anos de escravidão. Ele não iria. Mas aquele povo se arrependeu, não se arrependeu, não se voltou. E por conta disso, todo mundo pagou pelo pecado daquelas pessoas. Todos os pagaram. Por causa de... E assim é sobre a nossa vida. Quando um peca, um erra, não é simplesmente só eu que serei prejudicada. É uma casa que é prejudicada, é uma família que é prejudicada, é uma nação que é prejudicada. O pecado não prejudica só a nossa vida, só a nós, prejudica quem está ao nosso redor. O pecado traz consequência para todo mundo, traz consequência a um lar, a uma família. Ele destrói. É tempo de nos arrependermos e buscarmos por este Deus tão misericordioso que nos ama. Neste momento, curva sua cabeça, vamos estar orando. Senhor, meu Deus, Pai, Jesus, alcança essas pessoas. Senhor, que aquele Pai que não é salvo, ele possa, Senhor, nesta noite se voltar a Ti ou assistir essa live, Senhor. Que ele venha abrir os olhos, Pai, sobre o pecado, porque o pecado é uma coisa que nos cega. Muitos estão, Senhor, destruídos pelo pecado, destruídos pelo mal. Mas o Senhor é aquele que morreu pelo pecador. Traga, Senhor, essas pessoas em arrependimento a Ti para viver uma nova vida no Senhor. Não, porque o Senhor não quer que nós só abandonemos o pecado, mas o Senhor quer que nós venhamos deixar de gostar do pecado. E que o Senhor venha fazer isso dentro da nossa vida a partir de hoje, Pai. Venha fazer isso dentro, Pai, de nós. Deixar de amar o pecado, deixar de gostar do pecado, deixar de muitas das vezes servir a nós mesmos. Oh, Deus, nós somos tão falhos, somos pecadores, Pai. Mas o Senhor é perfeito. E assim, Pai, te agradeço e te louvo porque o Senhor é muito bom. Amém. Muito obrigado por cada um que passou nessa live. Dona Laodiceia, Irmã Gerlândia. Muito obrigada por cada um. Que o Senhor abençoe grandemente a vida de vocês. Tenha uma ótima noite a todos. Amém.